o jornal O Panorama, em seu espaço cultural aqui no Pier 21, em comemoração aos 61 anos de Brasília e em parceria com o INPE, tenho o prazer de receber o nosso convidado, Dr. Vitor Santiago Borges. O Dr. Vitor é psicólogo clínico e escritor. Ele é especialista em TCC e mestrado em psicologia clínica. Ele é autor de alguns livros, como A Unidade da Alma, ele editou esse livro em 2004, História da Espiritualidade Ocidental, A Zumbilândia, esse livro é fantástico, Mito e Mentalidade dos Nossos Dias. Dr. Vitor, como tem sido a sua experiência aqui em Brasília? Eu gostaria que você fizesse, né, a explanação de como veio, por que veio, né? E a sua experiência em Brasília. Sim. Obrigado, doutora Francisca, pela oportunidade. É um prazer. Nós nem sempre podemos estar juntos, trabalhamos juntos, mas as nossas agendas, muitas vezes, elas não se conciliam. Sim. Né? E é sempre um prazer quando nós nos encontramos. Na verdade, né, eu tenho uma relação muito antiga com Brasília pela minha própria ancestralidade. Meu bisavô já vivia aqui antes de Brasília. Olha só. Né? E toda a minha família paterna vem de Brasília. Eu nasci em Brasília em 1972 e vivi aqui em Brasília até os 7 anos de idade. Depois da separação dos meus pais, eu devia ter uns 4 anos de idade, mais ou menos. Eu fui para o Rio de Janeiro, com 7 anos de idade. E ali eu tive todo o meu desenvolvimento, né, humano, cultural, na cidade do Rio de Janeiro. Ali cresci, ali me formei, ali me especializei em psicologia. Né? E eu já tinha um espaço de trabalho lá consolidado, um negócio, uma clínica, em que eu era sócio, né? Mas eu tomei a decisão de voltar para a terra que eu nasci. Eu acho que a terra me chamou de volta. Aparentemente foi uma atitude que surpreendeu as pessoas. Nesse momento essa decisão não foi minha, foi com a minha esposa. Né, ela consolidada na profissão dela e eu me desenvolvendo na minha, né, e abdiquei da minha sociedade, né, e recomecei aos 31 anos de idade. Aqui cheguei, terminei a minha formação, né, e muitas vezes nós tomamos uma decisão que nós não entendemos racionalmente a princípio, mas nós vamos compreendendo ela à medida que nós vamos tendo essa experiência. E Brasília é a minha terra, é o meu lugar, é onde estão as minhas raízes, né, e acima de tudo uma cidade que eu cresci com um sentimento de amor por aqui viver. Quer dizer, então você realmente está, a sua vida está consolidada aqui. Sim. Dificilmente sairei, né? Permanecerei aqui. E foi também uma gratificação, né? Esse recomeço, um processo de redescoberta. E aqui eu encontrei, no ano de 2009, uma visão de saúde que muito me seduziu, que é a do INPE, porque é uma visão institucional, aberta, abrangente, né, de cooperação, de integração profissional, né, e é ali que foi o nosso primeiro encontro, a gente começou a realizar trabalhos juntos. Assim, do seu ponto de vista, quais são os principais desafios, né, da saúde mental? As pessoas elas acham que saúde mental tem a ver com bem-estar. Né, com não se sentir mal, ou com não ter conflitos. Né? E isso é uma visão, obviamente, muito reducionista da saúde mental. Né? Porque a saúde mental ela é muito mais do que isso. Né? Muitas vezes o ser humano ele vai extrair sua saúde mental ou a sua maturidade de uma depressão,
do enfrentamento de uma ansiedade, né? E ali ele vai consolidar, né, uma perspectiva mais madura de saúde. Então, o grande desafio é as pessoas conseguirem enxergar, né, a real perspectiva da saúde mental. Eu vejo saúde mental muito como desenvolvimento e força da personalidade. Né? Então é como a subida ao alto de uma montanha. Sim. À medida em que você vai subindo ao alto de uma montanha, você vai atingindo um ponto de vista mais elevado. Né? Mas ao mesmo tempo isso envolve esforço. Sim. Né? A gente tem que se esforçar para chegar a um grau de saúde mental que seja suficientemente estável e satisfatório. Né? O desenvolvimento das virtudes, né? A coragem. Sim. Né? A coragem, ela nasce muitas vezes do enfrentamento do medo. Né? A consciência da minha própria humanidade nasce muitas vezes de um momento de depressão. Sim. Enfim, então saúde mental não é simplesmente se sentir bem, mas é desenvolver as forças da personalidade. E a sociedade atual, né, ela está um pouco dissociada dessa perspectiva. Certo. Né? A saúde mental, assim como sendo o desenvolvimento da prudência, da fortaleza, um senso de justiça apurado, a temperança, que é a pessoa ter uma atitude equilibrada perante a vida e ter um bom senso de realidade. Bom, os discursos da saúde mental, eles obviamente estão sendo sempre aprimorados e precisam se aprofundar nessa questão, né? Enfim, então eu vejo que a gente está em busca, né, de uma melhor conceituação da saúde mental. Né? Porque a gente vê hoje, né, a nossa sociedade, as pessoas de um modo geral, elas têm muita dificuldade de enfrentar o medo, de enfrentar a dor, né? Sim. De se desapegar. Sim. Porque enquanto a gente sobe essa montanha, a gente precisa jogar fora aqueles pesos, o que a gente carrega e que muitas vezes nos impede de alcançar, né? O que a gente busca, porque a gente está tão pesado, mas a gente não consegue jogar fora tudo aquilo, né? Sem dúvida. E aí realmente isso dificulta, é um obstáculo, né? E tem uma outra coisa aí, doutora, também, né? Porque nós temos um processo de formação humana que é cultural. Sim. Né? Então todos nós fomos desenvolvidos para fora. Sim. Os nossos objetivos estão fora da gente, né? Então está na minha profissão, está na minha aquisição patrimonial, está nos meus relacionamentos, está na formação e consolidação de uma família, de uma experiência familiar que me seja satisfatória, né? Acontece que esses objetivos eles são extremamente importantes, mas os objetivos introspectivos também. Sim. De eu saber entender a minha relação com os meus afetos, com os meus pensamentos, os temas que me afetam, né? Aquilo que me tira o sono, aquilo que eu tendo a ruminar muito, que eu me sinto emocionalmente aprisionado naqueles determinados temas. Então a saúde mental, ela se desenvolve com esse olhar para dentro. Sim. Só que nós não aprendemos isso na escola e nem na universidade. Exato. Né? Exato. E precisamos aprender com a experiência. Hoje eu vejo a psicoterapia como um processo de formação humana complementar. Não apenas no sentido de que as pessoas vão lá para tratar um problema, mas que as pessoas vão lá para desenvolver, né, a sua própria personalidade e ampliar o seu senso de identidade, né? Sim. Expandir a sua consciência, né? Expandir a sua consciência, fundamentalmente. Aí vem um bem-estar psicológico, uma saúde mental baseada na força do indivíduo e na sua estabilidade interior. Né? Isso. Bom. Doutor Vitor, sei que um dos seus principais interesses é a literatura. Né? Você gosta muito de escrever e tem livros maravilhosos, né? Obrigado. E
E como esse seu gosto pela literatura, por escrever, contribui, né, com Sim. a saúde mental das pessoas, no progresso das pessoas, Sim. na evolução. Inclusive, eu gosto de trabalhar com o conceito hoje em dia do literacura, né, porque a literatura tem um processo de cura psíquica muito grande, né? Ela contribui em alguns aspectos na vida psíquica global do indivíduo. Primeiro porque a literatura ela fomenta a autonomia emocional, né? O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, ao ler, eu aprendo a estar só. Né? É o momento em que eu consigo silenciar, né, a minha mente, sair um pouco dessa narrativa mental ensimesmada do tudo sobre mim, e ali eu, sozinho, desenvolvo, né, as minhas possibilidades intelectivas, a minha consciência, até o meu próprio caráter humano. Então, a literatura ela tem uma perspectiva iluminativa. Eu vejo como uma vida de iluminar a nossa experiência intelectual. Obviamente que você tendo um bom percurso literário pelos melhores textos que vão ser aqueles textos mais transformativos, né? Então, tem isso, né? Ela me leva, ela fortalece o meu núcleo de autonomia. Em segundo lugar, a literatura faz bem para o cérebro. Né? Sim. Porque ela ajuda, né, no fortalecimento de uma circuitaria cerebral mais assertiva, no sentido de que eu estou ali desenvolvendo não apenas a minha engrenagem introspectiva, mas a minha força atencional. Sim. Sempre que eu tenho uma preocupação ou um acontecimento que seja potencialmente ansiogênico para mim, eu vou para a literatura, como uma forma de meditar. Então eu uso a literatura como uma forma meditativa de eu estar realmente trabalhando a minha atenção e o meu cérebro para sair desse cérebro ruminativo, que afeta todos nós, né? E que realmente é ali, vamos dizer assim, o que movimenta e o que reforça os nossos transtornos psicológicos. E, fora isso, né, é um processo de enriquecimento da sua própria visão de mundo, né? Porque à medida em que você lê, você vai enxergando melhor a realidade, você vai se conectando melhor à realidade. Então essa é a experiência que a literatura trouxe para mim como leitor. A minha experiência de escritor nasceu da minha experiência de leitor, porque ler me levou a escrever. Né? Eu penso que quando você tem um amor, né, e um sentimento de identidade com a palavra, com a linguagem, com as ideias, né, você precisa reciclar isso dentro de você e entregar isso para um público. E a experiência de escrever, eu diria que ela é muito mais pontual do que ler, porque eu leio mais do que eu escrevo. Né? Mas se eu for comparar uma com a outra, quando eu tive as minhas experiências em que eu fui tomado por uma ideia e quis levá-las até as últimas consequências, foi uma experiência extremamente realizadora para mim, né? E profundamente gratificante, porque foi um caminho para dentro de mim mesmo. Né? Ali era a minha síntese de tudo que eu tinha lido, experimentado e que me trouxe para o meu desenvolvimento humano. Agora, eu penso o seguinte, doutora, existe hoje uma diminuição muito grande nessa nova geração que está se formando em relação à literatura. Né? Enfim, pelas facilidades da nossa sociedade, da tecnologia, então as pessoas com isso têm uma dificuldade muito maior de introspectar, de ter o contato consigo mesmo, né? E eu vejo que há um medo muito grande da solidão. Hoje em dia, é uma das angústias, né? As pessoas morrem de medo de ficar sós. E muitas vezes elas suportam relacionamentos que sejam tóxicos, né? Que elas estão infelizes, com medo de cair no vazio
é emocional. Eu acho que a experiência literária, ela debela a solidão e ela, de uma certa forma, te prepara para fazer boas escolhas emocionais e você ter um critério seletivo no seu campo de relacionamentos emocionais que são tão importantes para a nossa saúde psíquica. Sim, né? doutor Vitor. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro, o seu último livro, a Zumbilândia. Zumbilândia. Gente, que tem, né, que realmente retrata tudo isso, né? Quer dizer, como nós estamos vivendo na sociedade hoje em dia, né? Como verdadeiros zumbis. Sim. Então, foi muito interessante, esse livro foi muito interessante. Foi um livro que teve uma recepção melhor mesmo, né? Não é o livro que eu mais gosto, né? O livro que eu olho assim, o livro que eu escrevi e realmente me traz gratificação foi História da Espiritualidade Ocidental. Sim. Mas o Zumbilândia, ele nasceu de uma conversa com um editor, né, com quem eu vinha trabalhando, e ele fez essa provocação, né, para escrever um tema polêmico. E aí eu comecei a perceber que havia uma relação muito forte entre um tema que está sendo mitologizado hoje em dia e que está aparecendo tanto nas produções cinematográficas, como também, enfim, nos seriados de televisão. Então surge muito aí um conteúdo, uma mitologia, uma cultura zumbi. Ora, isso não é à toa. Na verdade, quando emerge um determinado mito num período da cultura humana, é porque ele está expressando, né, o próprio retrato daquela cultura, né? E o Zumbilândia, ele nasce disso. Ele é mito, porque se relaciona com esse mito, e ao mesmo tempo ele é uma mentalidade. E é uma mentalidade hoje muito baseado, né, nas gratificações imediatas. Pessoas com pouca disciplina, Sim. né, que não têm uma boa formação nos seus valores e começa a ter uma atitude, um perfil de personalidade muito mais apetecente, ele é mais movido pelos seus apetites, pelas suas vontades imediatistas, pelo fechamento, pela falta de sensibilidade, pela falta de consciência. Então, um homem mais movido pelos seus instintos do que pela sua consciência. O zumbi, ele é caracterizado por um ser faminto e sem falta de direção. E com falta de direção, desculpe. Né? Ele não tem senso de direção. Né? Ele anda sem direção. Né? Então, ele não chega a uma meta. Né? Uma meta de progresso, de desenvolvimento da sua pessoa. E há uma questão que eu acho que é muito importante e que o Zumbilândia traz à tona, né? As pessoas hoje em dia, elas confundem felicidade com prazer. Sim. E prazer não é felicidade, né? Eu posso ter prazer em tomar um sorvete, né? Mas isso não vai me deixar feliz. Né? Então, o prazer não está nos nossos sentidos imediatos, mas nas nossas realizações humanas. O que me torna feliz são os meus projetos, as minhas realizações humanas, as minhas construções, e isso envolve esforço. Assim como a sua realização, né, de poder criar um centro de referência de saúde emocional em Brasília, isso te traz muito mais felicidade, né, do que um momento passageiro de diversão. Né? Então é a nossa obra pessoal. Né? Então isso está faltando nas pessoas. As pessoas, elas perderam, né, essa noção de que a felicidade muitas vezes precisa passar por sacrifícios, por disciplinas, é a subida na montanha. Né? E tem uma frase de um psiquiatra que eu gosto muito, que diz muito muito sobre isso, né? que ratifica isso, que é o Scott Peck, que ele diz o seguinte: a disciplina nos protege do sofrimento e nos prepara para a felicidade. Sim, com certeza, né? Com certeza. Doutor. Então, o Zumbilândia, na verdade, é uma tentativa de produzir essa reflexão, né, junto a pessoas que estão incomodadas, insatisfeitas, e tem uma parte importante lá, né, no que diz respeito
a uma própria revisão da nossa saúde mental. Sim, né? Por o nosso programa, né, de saúde mental. Sim, eu achei assim, muito importante até para nos trazer essa reflexão, né? Sim. Que a gente lendo, você entra sim, em contato com sim. muitos das suas dramas dores, pessoais, né, dos seus dramas, não é? Agora, um outro livro muito importante, Dr. Vitor, é a História da Espiritualidade. Eu sei que você gosta muito desse livro. Você poderia, assim, falar alguma coisa assim que... A história da espiritualidade ocidental, né? Em livros anteriores, eu escrevi o livro e eu não conseguia encontrar o título. O título era um drama. Então, eu escrevia, tinha um assunto, mas e aí, qual o nome dele? E o nome não vinha. E às vezes eu tinha que esperar por 1 mês, 2 meses para o nome chegar. Né? A história da espiritualidade ocidental, ele nasceu do meu inconsciente de certa forma, porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu sonhei que eu tinha escrito a história da espiritualidade ocidental, veio de uma forma assim muito explícita no sonho. Quando eu acordei, eu liguei imediatamente para o editor que eu estava trabalhando na época, o Tagore, e falei com ele sobre esse sonho. Falei assim, cara, eu acho que eu vou escrever a história da espiritualidade ocidental. Eu sei que é meio ousado, mas eu sonhei com isso, é como se esse sonho tivesse me pedido, né, de alguma forma, me solicitado essa missão. E aí começou, né, a nascer. Eu já tinha compilado um material grande ao longo de muitos anos de leitura nessa área que é do meu interesse, né, e que vem desde lá do meu mestrado. E foi uma experiência assim extremamente intensa, né? A minha esposa Flávia teve uma profunda paciência comigo, porque quando eu escrevi esse texto é como se eu tivesse entrado num outro tempo psicológico, né? Que eu perdia a noção de final de semana, eu virava à noite e mergulhava nisso e tinha uma dificuldade grande de sair disso daí, né? Mas finalmente quando eu terminei eu senti um alívio enorme, né? E uma grande alegria de ter completado isso daí como se fosse uma missão. Então, ele foi muito diferente pela intensidade, pela densidade com que ele me chamou para essa experiência como escritor e completamente diferente do Zumbilândia, que foi uma experiência mais solta, né? Em que foi uma coisa mais divertida, em que eu fui brincando com o texto, né? Até de uma forma assim, o texto do Zumbilândia tem uma pegada de humor, de provocação, né? Um pouco de acidez também ali, né? E é um texto bem diferente nesse sentido, né? Me sinto feliz com ambos, né? Mas se eu for definir aquela experiência que mais me impactou e mais foi decisiva na minha vida foi a história da espiritualidade ocidental, porque de fato foi um caminho para dentro. Sim, sim. Né? Uma experiência, né, sua, uma experiência espiritual mesmo. Exatamente, podemos dizer assim. Eu acho que a senhora captou bem isso daí. Realmente. Foi isso, né? Então a experiência com a literatura é essa, né? Eu acho que falta hoje em dia um melhor incentivo. Eu acho que há uma tentativa do mercado editorial de fomentar novos escritores, mas eu acho que o mercado editorial ele ainda se apresenta, pelo menos aqui no Brasil, de uma forma ainda um pouco ambivalente em relação às produções, né, literárias, e também é um mercado que eu acho que ainda está em processo de amadurecimento, como muitos outros mercados estão experimentando isso aqui, né, na nossa realidade cultural e nacional, né? Enfim, e é isso, doutora. Doutor Vitor. Obrigado. Bem, o que você gostaria de deixar, a gente já terminando a entrevista, o que você gostaria de deixar para as pessoas, alguma mensagem, até sobre a psicoterapia, quer dizer, a necessidade de todos nós fazermos a psicoterapia, porque a psicoterapia é essa entrada, né? É como se fosse uma casa interior, que as pessoas estão cada vez mais para fora, né? Porque o mundo nos chama cada dia mais para fora. Então a gente está para fora o tempo todo, vendo fora e não entra, né? Sim, a gente não consegue né? entrar
até para experienciar a nossa dor, a nossa felicidade, o nosso prazer, né? Sim. Porque as pessoas, elas têm um prazer, eu observo, eu também como psicóloga, né? Como neuropsicóloga, essa coisa do prazer mental, né? A pessoa fala, eu estou ótima, eu estou bem, tá no Instagram, só alegria, né? É um prazer muito mental. Mas quando a gente chama o paciente, né? Como é que você está se sentindo? Né? E você, não, eu estou bem, né? Para fora, eu estou bem porque minha mulher está bem, e o meu computador, há algum tempo atrás, né? Que o computador estava muito problema, meu chefe viajou, está tudo ótimo. Então, quer dizer, mas e você? E você? Como é que... quais são as sensações, né, do seu corpo? Aí a pessoa, muitas vezes, ela começa a sentir uma dor. Ai, eu estou sentindo uma dor. Ai, quando eu respiro, eu sinto... Aí ela começa a entrar, né, realmente. Sim. Porque isso eu vi quando eu fui terapeuta, eu já fui, né, era terapeuta. Então, eu observava muito isso, né, da dificuldade que as pessoas têm de irem para elas, né? De entrar em contato com elas mesmas, né? Eu acho que o grande desafio hoje, né, e o grande conselho é que as pessoas comecem a se tornar comprometidas, né, com um aspecto fundamental da vida emocional delas, que é a coragem. Sim. Né? A palavra coragem significa força no coração. E ela implica enfrentar as próprias vulnerabilidades, né? E coragem de se ver, coragem de se encarar, coragem de tomar posse de si mesmo. Né? Existe um termo bem técnico, bem específico, de uma determinada área da psicoterapia bem atual, contemporânea, que é a terapia do esquema, que é o protetor desligado. As pessoas, elas querem permanecer protetivamente desligadas de si mesmas, né? Não olharem para os seus conflitos, né? Não se assumirem, e aí elas vivem num ciclo de passividade, né? E onde há repetição, não há transformação. A partir do momento que o homem muda de atitude e ele começa a entender, né, que a felicidade é um fator intrínseco de realização da pessoa dela, né? Ou seja, eu posso ser feliz com coisas de fora, mas essa felicidade não é a felicidade fundamental e mais importante, né? Então, o que eu sugiro, né, o que eu penso como sendo fundamental para a realização do ser humano é ele se assumir num processo de introspecção. E esse processo de introspecção, ele envolve, obviamente, que uma atitude virtuosa consigo mesmo, né? Muitas pessoas vivem com uma atitude viciosa em relação a elas próprias. Quando o indivíduo começa a ter uma atitude virtuosa em relação a ele começa, logicamente, a se reordenar em relação ao próprio tempo dele. Ele vai escolhendo melhor as relações, ele vai se identificando cada vez mais com valores, ele vai buscando a consolidação da pessoa humana dele, mas ele precisa se assumir, ser responsável em relação a si mesmo, olhar-se verdadeiramente. Então, se o ser humano não estiver disposto a introspectar, a voltar-se para dentro de si, a se enxergar com coragem e com compaixão também, porque isso é muito importante, né? E vai ficar numa posição muito passiva em relação à sua própria humanidade, terceirizando, né, o seu bem-estar para fatores externos, inclusive para até mesmo o tratamento dele, a medicação dele, enfim. Então, esse assumir-se é o ponto inicial. Quando a gente vê dentro da psicoterapia esse tipo de perfil se desenvolver, é interessante que as pessoas que têm um maior grau de comprometimento consigo mesmas, elas têm um processo terapêutico mais longo. Elas ficam um tempo maior na terapia.
elas se aprofundam no processo de diálogo consigo mesmas através do terapeuta. Agora, aquelas pessoas que são menos comprometidas consigo mesmas, elas tendem a sabotar, a abandonar precocemente, ou no momento que ela está na passada do avanço, ela volta para trás, né? E isso a gente sabe que faz parte do nosso dia a dia clínico, né, doutora? Okay. Doutor Vitor, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada mesmo. A satisfação. Eu sei que essa entrevista, com certeza, ajudou muita gente. Né? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? E sigamos em frente aí com o nosso projeto comum, né? De levar a saúde mental, né? E o fortalecimento das pessoas através do INPE, né, doutor? Com certeza, doutor Vitor. Obrigado. O Panorama, experiência além da notícia.